Olá, amigos, estamos aqui ao vivo no Instagram da OAB Bahia para bater um papo sobre o tema dos novos danos com Pablo Stouza Galeano, meu amado irmão, que vai entrar pela perfil da OAB Jovem. Nem eu, nem Pablo somos advogados, estamos na magistratura, mas estamos aqui para servir a cidadania como um todo através desse meio de canal de comunicação. Estou só esperando o Pablo entrar, aparecer aqui o OAB Jovem, e aí eu vou puxá-lo aqui para estar ao vivo com vocês. Nesse período do coronavírus, nós temos trabalhado muito, com as lives, com a perspectiva de poder servir o cidadão, a cidadã, o advogado, nessa perspectiva. Então, é um prazer inenarrável estar com cada um de vocês. Na medida do possível, sigam aí os nossos perfis pessoais, Pablo Stouza, R. Pamplona Filho, e para que a gente possa participar através de cada um de vocês. Estou aqui esperando, Pablo, entrar com a OAB Bahia. Essa aqui já é minha quinta live hoje. Estou realmente numa visão... Estou cansado, ficando velhinho, mas vai ser muito bom ter a oportunidade de conversar com cada um de vocês. Estou esperando o Pablo entrar aqui, ele ainda não entrou lá com a OAB, estou esperando aparecer aqui, que ele está acompanhando. Enquanto isso, fico batendo papo com vocês, esperando aparecer. Já solicitaram várias pessoas, mas menos Pablo, nem a OAB Jovem, estou esperando aí. Peço que o Dr. Hermes Elarião dê um toque lá para Pablo no grupo, dizer, Pablo, pode entrar, que o Pamplona já entrou, 8 em ponto, sabe que eu sou paranoico com o horário, E aí, estou aqui à disposição de vocês. Digo a vocês, meus colegas, se puderem participar também, no meu canal no YouTube. É um canal que não está monetizado, são dois canais, na verdade, que eu organizo o material, tanto na questão do material exclusivo que fica no canal Pamplona e um conteúdo compartilhado no canal Papeando com Pamplona. Hoje, o nosso papo, com vocês, é um papo especificamente de direito civil, Embora a gente possa conversar com o coronavírus também nesse ponto, nós vamos conversar hoje sobre o tema dos novos danos. E aí estou esperando aparecer aqui a OAB Jovem para valer. Se enquanto a OAB Jovem não aparece, eu posso já bater um papinho com vocês. Estou vendo que muita gente que estava na outra live veio, e para discutir esses aspectos a gente tem à disposição para bater um papinho rapidamente com cada um dos senhores e senhoras, enquanto não entrar aí meu irmão Pablo. Será que ele vai aparecer? Já apareceu visualizar convite de um monte de gente, menos de Pablo ainda. Vamos ver aqui, ó. Vou mandar um print screen lá para ele, porque estamos aqui. Tem um monte de gente que pediu para participar e só o jovem que ainda não apareceu. Oi, Pablito, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Bem, enquanto o Pablito não aparece, eu estou esperando aparecer o OAB Jovem, A Adriana está dizendo que ele está me esperando lá, não, a gente combinou entrar aqui pelo meu, Foi aí, estamos esperando ele aparecer. Pausou o vídeo porque eu estava fazendo um print screen para mandar para ele, dizer, eu estou aqui te esperando, Olha aqui o nosso amigo querido Bruno Zuani Barbac também participando, estava fazendo uma live com ele agora há pouco, saí para poder participar da live aqui também com ele, mas foi uma live sensacional. Confira lá no SES Múltipla Bahia, Também no Instagram do Bruno Zuani Barbac, Ah lá. No papo estava ao vivo, Estou esperando aqui. Enquanto ele não aparece, SES Múltipla Salvador, perdão, sigam aí também, que tem com um material muito legal. Sigam. Olha, aqui apareceu a AB Jovem Bahia. Agora vai aparecer. Tchan, tchan, tchan. Vamos lá, aguardando o AB Jovem Bahia. Ele vai entrar. Senhoras e senhores, com vocês. Vamos ver aqui. Cadê ele? Senhoras e Meus senhores, com amigos, vocês.
Pablo Souza Galeano, meu irmão. E aí, irmão? Tudo bem? Estava aqui esperando aqui você bater do nosso Prazer, papinho. Prazer, uma alegria imensa estar com você e com os amigos aí aqui da OAB. Então, e eu fico muito feliz com a oportunidade. Há muito tempo nós estávamos combinando fazer uma live, eu e Pablo, e fazer a live através da OAB é simbólico, é muito significativo, né? Porque nem eu nem Pablo estamos advogados, mas nós respeitamos profundamente a classe dos advogados. Nossos melhores amigos são advogados. Nós formamos boa parte da advocacia baiana quando atuamos como professores e temos um maior respeito e são juntos com a magistratura quem constrói a solução jurisdicional. É o 133 da Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça. Então, nós aqui estamos para servi-los, né, e ter essa oportunidade de estar juntos aqui. Irmão, fala você. Com certeza, irmão. Eu não sei se você sabe que durante a faculdade eu fui colega de Fred, né? Você sabe É, disso. E na faculdade, Fred, ele estudou para ser magistrado. Ele nem imaginava não gostava da ideia. E eu estudei para advogar. Só que a vida inverteu os papéis, é né? verdade, né? E E eu, o Brasil ganhou um advogado do quilate do meu amigo, Fredão. é, E tenho grandes amigos, como você bem pontuou, inclusive o presidente da OAB é um amigo é, pessoal meu colega de formatura, inclusive foi colega, eu, Fred, Fabrício. Eu é, estendo um abraço ao grande Hermes, a Sara, a Beth, agradecendo aos nossos amigos da OAB essa oportunidade. E eu acho, Rodolfo, que é um tema muito útil para a jovem advocacia e para a advocacia madura. Falar verdade, sobre danos, né? Então verdade. eu queria, irmão, pedir a você que você fizesse uma breve introdução destacando os danos convencionais, ou Perfeito. seja, os danos tradicionais. Fala um pouquinho sobre Ótimo. isso. Vou falar sobre isso. E preciso entender, querido, que toda vez que a gente fala, falando aqui para o amigo, para a amiga, cidadã, cidadão, e para o amigo advogado que está, advogada que está participando. Quando a gente fala do tema da responsabilidade civil, nós estamos falando do tema da reparação de danos. E o que é dano propriamente dito? Toda vez que eu pergunto na sala de aula, na graduação, gente, por favor, define, brainstorm aqui com a gente o que é dano. Aí alguém diz lá, não, dano é um prejuízo. Eu digo, olha, a expressão prejuízo, ela pode ser utilizada, mas ela não é a mais técnica, não é a mais adequada, porque ela acaba identificando com uma das modalidades do dano, que é o dano patrimonial. Tanto que o STJ teve que construir uma expressão de prejuízo moral que às vezes soa estranho aos ouvidos. Então, o que é um dano? Em sentido próprio, dano, e aí a expressão não é nem minha nem de Pablo, é de Alvino Lima, que é autor daquele Culpa e Risco, um sergipano sensacional, que foi professor titular da USP no começo do século, né, da Faculdade de Direito de São Francisco. Né? Alvino Lima definia em Culpa e Risco a ideia de que dano é uma lesão a um interesse juridicamente tutelado. Dano é isso. Dano, e isso já ajuda a visualizar a dicotomia básica das reparações de dano no que diz respeito ao dano patrimonial e ao dano moral. Né? Por quê? Porque aí fica mais fácil de explicar isso para o estudante e para o profissional. Se dano é uma lesão ao interesse juridicamente tutelado, quando esse interesse tiver conteúdo pecuniário, teremos um dano patrimonial, um dano material. Quando esse interesse juridicamente tutelado não tiver conteúdo patrimonial, será um dano moral. E aí, para nós civilistas roots, as civilistas raiz, né, fica mais fácil ainda definir dano moral. Porque se você compreende dano moral como a lesão ao interesse juridicamente tutelado sem conteúdo pecuniário, para o civilista, o interesse juridicamente tutelado sem conteúdo pecuniário é um direito à personalidade. Então, por uma outra via, e aí homenageando o nosso mestre Paulo Luiz Neto Lobo, lá da Federal de Pernambuco e da Federal de Alagoas, a ideia é especificamente que uma lesão ao direito da personalidade vai ter, mostre-me uma lesão ao direito da personalidade que eu te mostro um dano moral. E aí a gente já tem, numa introdução,
bem definido essa dicotomia fundamental do nosso dia a dia de dano patrimonial, material e dano moral ou extrapatrimonial. Mas esta é a única classificação tradicional de danos? Não. É preciso entender que essa não é a única classificação tradicional. Há uma mais antiga do que ela, que é uma classificação que remete, inclusive, ao direito romano, que é a do dano emergente e do lucro cessante. A ideia do que efetivamente se perdeu e do que razoavelmente deixou de ganhar. Perceba que quando nós pensamos em dano emergente ou lucro cessante, nós não adjetivamos em moral ou patrimonial. O dano emergente pode ser patrimonial ou moral, o lucro cessante pode ser patrimonial ou moral. Vai depender da fundamentação e da construção. O dano emergente, o que efetivamente é o que eu perdi. O lucro cessante, o que razoavelmente deixei de ganhar. E 11 entre 10 professores de direito civil vão dar como exemplo do lucro cessante ou dessas modalidades, bater num táxi, né? Consertar o táxi é o dano emergente. O que ele deixou de ganhar naqueles dias, o lucro cessante. Perfeito. Agora, viu, irmão? Deixa eu só fazer uma parte rápida em relação a isso, já que a gente tem um público grande de advogados. É muito importante você que advoga. Rodolfo foi perfeito, foi didático, foi claro na explicação, que ele vai voltar, inclusive, a dar. Mas muitas vezes, quando a gente pede, na condição de magistrado, a gente encontra um pedido para que o réu pague tal valor a título de lucro cessante. O lucro cessante, ele não pode derivar de uma presunção. Isso, você precisa provar para o juiz o lucro cessante. E muitas vezes, uma declaração que você pega no sindicato pode não ser, entenda, pode ser que sim, pode ser que não. Mas pode ser que no contexto o juiz precise de outras provas. Sim. Então imagine que alguém alega que sofreu um ato antijurídico e que, em razão desse dano, vamos pegar o material, deixou de trabalhar por 3 meses. E ele alega que por mês ele fazia uma receita de 40 mil por mês. Despacho pedindo que ele apresente as últimas declarações de imposto de renda. Exato. Então, você tem que estar atento a isso. O lucro cessante não é só você jogar na... Você não pode... Quando você bota na petição, isso é uma dica que eu dou, é uma orientação valiosa, né, Rodolfo? Exatamente. O lucro cessante tem que ser, meus amigos queridos, provado. Você tem que dar ao juiz elementos para demonstração do lucro cessante. Principalmente para a pessoa entender a diferença daquilo que em processo nós chamamos de andebeato e quantum debeato. Ou seja, demonstrar que houve o potencial prejuízo, deixou-se de ganhar razoavelmente algum valor, ou que qual valor é esse. Mas muitas vezes, demonstrar qual o valor que normalmente o indivíduo receberia é um elemento, no caso concreto, para demonstrar que realmente ele receberia alguma coisa. Então, é um conjunto probatório e perceba, a instrução não é fracionada. Primeiro vamos decidir se existe lucro cessante e depois vamos decidir o valor. Você precisa dar subsídios ao magistrado para essa decisão. Né? É isso mesmo, irmão. E aí, é isso mesmo. Né, querido? O que é que a gente precisa explicar? Fica sempre me dizendo, né? O exemplo básico lucro cessante, né, é pensar no táxi. A gente pode trazer um exemplo revolucionário para dizer o mototáxi ou o Uber, né? Mas tudo bem, é a brincadeirinha. Mas o que é que a gente precisa dizer? Essa classificação bipartite, né, de dano emergente lucro cessante, que é centenária, milenar talvez, né? Ela também não é a única. Nós temos pelo menos mais 2 classificações tradicionais que precisam ser explicadas antes de a gente passar por uma ideia de outras modalidades reparatórias. Por quê? Porque a gente precisa trazer uma classificação muito importante, que é a chamada classificação de dano direto e de dano indireto. E a gente precisa até utilizar tecnicamente essa expressão. Quando a gente fala de dano direto ou dano indireto, nós estamos nos referindo ao bem jurídico violado. Ou seja, se agride a honra de alguém, se agride a honra de um advogado, nós vamos ter de dano direto um dano moral, né? Pensando a honra como diz a personalidade. Mas, se em função dessa agressão à honra houve um abalo de crédito, uma redução da clientela,
podemos ter indiretamente um dano patrimonial. Perceba que o ato material que vai caracterizar o dano moral, muitas vezes é in re ipsa. Eu chamo alguém de ladrão, eu chamo alguém de salafrário, eu digo que fulano de tal se apropria dos créditos dos seus clientes. Isso é algo que atenta contra a honra do indivíduo. Essa menção por si só, ela já gera um dano moral. Agora, se isso gerou um abalo de crédito, pode ter um dano patrimonial indireto. Em resumo, a classificação de direto e indireto se refere ao bem jurídico violado. Ela não se deve confundir com uma outra modalidade reparatória, que aí eu arremato a minha parte de concepção tradicional dos danos, que é o dano por ricochete, que vem da expressão francesa, dommage por ricochet. O que é o dano por ricochete? Aí você muda o critério classificatório. O dano por ricochete diz respeito ao sujeito violado. O dano por ricochete é também chamado de dano reflexo. Ou seja, se você atenta contra a minha vida, quem é a vítima? Eu. Mas reflexamente, por ricochete, meus filhos que dependem de mim também são vítimas. E aí eu não quero que a gente use mais a expressão que elas são vítimas indiretas. Não, elas são vítimas reflexas ou por ricochete, para não confundir com dano direto ou indireto. E este é um panorama da classificação tradicional de danos. Só que não há limites para a criatividade humana na fundamentação de postulações. E na prática, você, meu amigo advogado, você, minha amiga advogada, tem visto eu falar de outras modalidades reparatórias. E aí eu vou dar a palavra para o meu irmão Pablo. Irmão, é com você. Quando você fala em outros tipos ou novos tipos de dano, eles podem não ser tão novos ou podem ser desdobramentos do que existem. Mas é bem verdade que muitas dessas categorias começaram a ganhar importância há pouco tempo. Então, hoje é muito comum, por exemplo, na petição inicial, na sentença, você lê a expressão dano in re ipsa. Isso. Que, na verdade, é um dano que dispensa a prova em juízo. É uma espécie de presunção, como um exemplo que vocês conhecem muito bem, inscrição indevida no SPC ou no Serasa. Você não precisa provar ao juiz o dano. É um dano in re ipsa. Não chega a ser uma modalidade nova, é enquadramento, inclusive, que utiliza a expressão latina e que ganhou espaço hoje. Eu poderia destacar, respeitando o tempo da gente, nessa ideia de novas modalidades de dano, dois tipos. O dano social e o dano existencial. O dano social, que foi objeto de uma pesquisa do professor Junqueira, grandes autores escreveram, Flávio Tartucci, enfim, é um tipo de dano que, nos dias de hoje, em que a sociedade, infelizmente, vive numa insegurança geral muito grande, extremamente interessante. O dano social, chamado dano social, é aquele que rebaixa a qualidade de vida da sociedade. E muitas vezes essa categoria ela vem à tona quando o juiz pretende maximizar, aumentar uma indenização. Eu vou dar um exemplo de um enquadramento em tese de um dano social. A pessoa que sofre e é vítima de uma bala perdida. Quem é vítima de uma bala perdida sofre um dano individual. Mas aquele contexto da bala perdida, aquele contexto ele rebaixa o nível de qualidade, de segurança da sociedade como um todo. Então, o juiz, hoje existe uma ideia doutrinária de que se pode visualizar ali uma lesão, não apenas individual, mas uma lesão ou um dano social. Nós não temos ainda, eu diria, um amadurecimento normativo que justificasse uma fixação indenizatória autônoma para que esse valor fosse para um fundo. Não há isso no Brasil. Você tem um sistema normativo de tutela coletiva, ok, da ação civil pública, mas você não tem na tutela individual um direcionamento da indenização, tanto em se tratando de um dano social, como, por exemplo, da função pedagógica da indenização. Para um fundo, não existe isso em termos de lei no Brasil. Mas a ideia de dano social é um tipo de dano que rebaixa a qualidade de vida da sociedade. Um outro exemplo, uma pessoa que pega uma bituca de cigarro e joga num posto de gasolina. O dano que essa pessoa gera não pode ser recortado apenas numa perspectiva
Eu caí e voltei, não foi? Foi. É porque eu estou usando o celular de minha filhinha pequena, eu boto o tempo de uso. Aí o tempo me cortou aqui, mas tudo Tá bem. vendo? Ó, você Então, foi vítima das suas próprias armadilhas. pois é. Então, pois é, a quem seria rende destinado ao dano social? Nós não temos na lei um direcionamento para um fundo para o dano social. Na verdade, essa categoria, ela não está nem tão amadurecida na jurisprudência. Então, às vezes, a ideia do dano social ela é invocada para aumentar o valor da indenização. Na prática, Rodolfo. É verdade. Um outro recorte que eu faria, isso vai ao encontro do que você comentou comigo, meu irmão Pamplona, que muitas vezes os novos danos são uma releitura do que existe e não existe ainda uma sedimentação jurisprudencial. Não há uma segurança. Uma das nossas advogadas perguntou, professor, e a indenização do dano social vai para onde? Nós não temos uma definição disso em lei. Na tutela individual, na tutela coletiva, você poderia direcionar se você fizesse uma leitura do dano social dentro de uma ação coletiva. Mas eu estou fazendo análise na tutela individual. Nós não temos lei para responder isso. Verdade. Uma outra modalidade que eu trago é o chamado dano existencial. Essa modalidade eu acho interessante. Eu até comentei como irmão. É interessantíssima e tem muito no campo da área trabalhista, principalmente com um acordo do TRT da 4ª Região, que foi confirmada pelo TST, e depois da reforma trabalhista, quando veio questões de parametrização de reparação de danos, na parte dos danos extrapatrimoniais, mencionaram a expressão dano existencial lá na CLT. É um tema bem legal. Você sabe, antes de falar do dano existencial, sabe o que eu percebi agora? Eu estou usando o celular de minha filhinha para fazer essa live. Sim. E aí ele bloqueou e pediu a senha, porque eu boto um controle. Certo, você vai ter que botar a senha. Eu descobri, Rodolfo, que ela não me pede. O celular não bloqueia na mão dela, ou seja, ela tem minha senha. Provavelmente sim, porque suas filhas não vão em você. Eu acabei de descobrir isso. Tá vendo? É o momento da perda da inocência, irmão. Vamos Irmão, lá. veja só, o dano existencial, veja só, aquele precedente do tribunal italiano, Sim. que foi citado naquele texto de Mamani Gonzalez, que é bem interessante, de 74. É bem legal para você entender o dano existencial. Uma senhora foi fazer um exame de cistoscopia, um exame ginecológico. O médico cometeu um erro e ela perdeu o útero. Ela certamente ingressou com a demanda em juízo por dano material, dano moral, estético, tá? Só que aí, o marido dela ingressou em juízo contra o médico ou hospital. Os juízes da corte italiana tiveram dificuldade de enquadrar o dano que o marido sofreu, porque ele estava alegando que as relações sexuais dele com a esposa passaram a ficar muito difíceis depois que ela perdeu o útero. O juiz italiano não conseguiu enquadrar o dano sofrido pelo marido, porque o dano moral, quem sofreu foi ela. E aí, começa a se desenvolver a ideia, Patrícia Civis escreveu sobre isso, um ensaio em 94, muito bom, de que o dano existencial, eu acho bem interessante isso, é uma modalidade de dano que rebaixa a qualidade de vida do indivíduo, não é da sociedade agora. Então, o dano existencial, ele impõe a você uma obrigação negativa, um não fazer. Você deixa de fazer o que você gosta, o que dá felicidade em seu projeto de vida. Por exemplo, dano à saúde explica bem dano existencial. Porque, veja, é um tipo de dano em que a pessoa ela passa a ter uma qualidade de vida inferior. Então, é o exemplo da pessoa que tem uma sequela por conta de uma cirurgia mal feita. Vou dar um exemplo aqui, para mim é muito didático, para você tentar diferenciar o dano moral do existencial. Viu? Porque às vezes dá para diferenciar, Rodolfo. Sim. Na prática, às vezes é difícil, mas às vezes dá. Quer ver? Bullying. Um adolescente que sofre bullying na escola, ele foi levado para o meio do pátio, ele foi humilhado pelos colegas. Aquelas humilhações que ele sofre ali, tipicamente o dano moral. Sim, claro. Ele é humilhado, ele é difamado. Só que, além disso, esse adolescente deixa de frequentar o shopping, fica num quarto escuro em casa, não vai para as excursões da escola, não sai da sala. Essa situação em que a pessoa vai se privando da vida é um indicativo do dano existencial. E um bom exemplo desse tipo de dano, que rebaixa a nossa qualidade de vida, é o desvio produtivo do consumidor, a usurpação indevida do tempo livre,
Tese do nosso amigo, Rodolfo, Marcos de Saulles. Exatamente. Então, a pessoa, por exemplo, né, ela marca com a empresa para a empresa instalar a fibra ótica. E a empresa não vai e desmarca, e você perde o seu dia de trabalho, e você passa muitas horas na fila de um banco para pagar um boleto. Em tese, se houver a demonstração do abuso, que tem que ter prova. Claro. Aquilo não é um dano moral propriamente, é um dano existencial, porque aquilo rebaixou a sua qualidade de vida. O enquadramento é melhor no dano existencial, mas na prática a solução que se dá é no campo do dano moral. Sim. E sem sombra de dúvida, querido, note o que eu tenho defendido. Eu já escrevo também sobre essa questão no mestrado lá da UFBA há algum tempo, e fiz um trabalho com um orientando meu, hoje colega, professor, vou fazer até uma live com ele no final do mês, o Luiz Carlos Vilas Boas, né? Especificamente. Acho que foi o seu tirocinista, inclusive. Sim. Né? E a gente fez um trabalho chamado A Torre de Babel das adjetivações de dano. Por quê? Porque perceba que, na verdade, a pensar o reconhecimento da existência de uma categoria jurídica diferenciada autônoma de cada uma dessas modalidades reparatórias é um esforço hermenêutico muito grande, e principalmente quando não há uma previsão legal específica que o delimita. Talvez, muitas vezes, o que tenhamos é justamente uma lapidação, um lapidar de uma fundamentação para buscar, dentro da dicotomia tradicional de danos patrimoniais e morais, novas formas ou novas formas reparatórias. Eu tenho visto e pensado muito o dano existencial e o desvio produtivo nessa perspectiva. Mas eu digo muito mais, pensando já no final da nossa live, teve vez que a gente combinou 30 minutos, eu devo dizer que não há limites para a criatividade humana. E, de fato, a gente tem algumas questões que já estão até consolidadas em jurisprudência do STJ, que saem da concepção daquilo que eu trouxe, que era a visão tradicional da reparação, e talvez sejam até anteriores à própria visão aqui trabalhada brilhantemente por você. Agora, viu, Rodolfo? Por exemplo, o dano estético. O dano estético, por exemplo, é algo que está na súmula 387, mas se você busca uma fundamentação constitucional do dano estético, você talvez vai achar na previsão da reparação à imagem lá na Constituição, mas pensar que você tem facetas patrimoniais e facetas morais no dano estético. Então, ao Supremo, ao STJ, reconhecer a autonomia, e aí vou pensar num aspecto puramente pragmático, pensando para o nosso amigo advogado, para a nossa amiga advogada. O grande aspecto, quando você reconhece uma autonomia conceitual de uma dessas modalidades, é que você está saindo dos limites objetivos da coisa julgada. E eu digo isso com absoluta liberdade no lugar de fala de juiz. Porque eu lembro muito bem que isso foi algo muito forte em minha vida, quando veio a súmula do STJ. Por quê? Porque na semana anterior, eu tinha julgado um processo de um acidente de trabalho em que o indivíduo teve a mão mutilada, e eu fiz uma condenação em danos patrimoniais e em danos morais. E aí, nessa perspectiva, quando veio a súmula, o indivíduo ajuiza depois uma nova ação, pedindo a reparação pelo dano estético. Será que o aspecto estético, antes de ter tido a súmula, não foi levado em consideração pelo magistrado? No caso, eu. Perfeito. A reparação do dano moral? E aí, o grande momento... Bom questionamento prático esse. No reconhecimento de autonomia é isso. O doutor Pablo Stozzi condenou em reparação por dano moral e dano patrimonial numa determinada circunstância. De repente, depois que ele profere a decisão, vai ajuizar uma nova ação, às vezes as partes pediram dano existencial, pensando em limites objetivos da julgada. É uma questão processual relevantíssima. Aspecto importante, veja que a gente tem uma preocupação muito grande disso em nossas obras. Sim, né? Eu até vou pedir permissão aos amigos para dar uma informação, porque muita gente perguntou se no manual 2019 haveria acesso aos nossos vídeos. Não, é só 2020. Segundo a editora, o manual que dá acesso aos nossos vídeos é o 2020. Esse aí. Aqui.
que tem a imagenzinha minha de Rodolfo. Olha lá. Certo? Então eu peço permissão para passar essa informação do manual, que é bem prático, inclusive eu acho que para a atividade da gente, de cada um. Agora, Rodolfo, fechando aqui, eu andei lembrando de um detalhe importante. Fim de relacionamento afetivo dói muito. Dói. Você concorda? Concordo. Mas não gera dano indenizável. Não, Concorda? porque é exercício regular de direito. Ou seja, a ideia de um fim de um relacionamento afetivo, seja um namoro, um noivado, um casamento, uma união estável, uma ficada, ou qualquer uma das modalidades que a gente tem nesse mundo tão complexo, na verdade, é exercício regular do direito. E por exercício regular do direito, não se tem, em tese e em regra, reparação. E lembrando que o STJ, em mais de uma oportunidade, firmou um entendimento de que, embora possa haver indenização por dano moral derivado de infidelidade, quando a infidelidade é grave, gera humilhação, etc., em vários julgados o STJ entendeu que o cúmplice da traição, o Ricardão, na expressão tradicional, né? O Big Richard, ou o Mariozão, a Joana Zona, porque tem que quebrar esse paradigma machista, né? De que é só o Ricardão, enfim. O STJ entendeu que o cúmplice da traição não tem responsabilidade civil. Porque ele não tem relação jurídica contratual com a suposta vítima. É uma questão lógica. E aí o que é interessante, irmão, falar sobre isso? Que essas noções de infidelidade, por exemplo, a expressão não é pela infidelidade, é pela humilhação. E pela humilhação quando se torna notória. Então perceba que é uma violação à honra objetiva e não à honra subjetiva. Não é uma questão da autoestima. Né? Mas sim uma questão da exposição da imagem do indivíduo ou do sujeito. E que é algo tão fantástico que merecia uma próxima live. Porque a nossa já acabou, que a gente pode combinar a nossa próxima live sobre isso. Há vários temas. Tá com você, irmão, para mim é um prazer. Nós temos aí um casamento com 11 filhos, são 11 livros juntos, né? Se a gente contar os 2 volumes do volume 4, ou o livro do divórcio, ou o manual, então, e depois o volume condensado 4. Então, realmente, para mim, estar ao seu lado, que para mim é um dos grandes civilistas desse país, é uma honra imensa. E ter, pela primeira vez, a oportunidade, olha, gente, um abraço ao pessoal da OAB Bahia, o pessoal da OAB Jovem. Vocês conseguiram realizar um pedido meu. Finalmente eu estou fazendo uma live com meu irmão Pablo Escroso Galeano. Porque se eu faço maratona de live, estou fazendo 5, 6 lives por dia, ele é religioso, ele faz uma live por semana ou 2. Então, tivemos que furar a fila e graças ao prestígio da OAB. Então, um grande abraço aos amigos da OAB. Quero também agradecer ao OAB, mandar um abraço para a subseção de Simões Filho, que eu já vi aí, doutor Michel. Inclusive dizer que a unidade de Simões Filho, ela, embora como todas as unidades, com serviço presencial suspenso, a unidade está conectada, o e-mail, a diretora de secretaria está acessando várias vezes por dia. O telefone da unidade, quando você liga, o tribunal direcionou para o celular pessoal da diretora de secretaria. Estamos dando vazão aos alvarás judiciais, às liminares. Então fica meu agradecimento aí. Sei que o Rodolfo também vê a advocacia com muito respeito, como eu vejo. Sim. E quem sabe a gente marca a próxima live, irmão. É uma boa. E eu quero aproveitar, a sua observação foi muito pertinente. Também é falar para os amigos advogados, amigas advogadas que militam na Justiça do Trabalho, eles já viram isso, mas eu tornei público, botei em postagem no Instagram. Eu disponibilizei meu e-mail pessoal, rpf@rodolfopamplonafilho.com.br, e um telefone que cai no celular do meu diretor de secretaria, 3284-3210, que cai no telefone, porque para essa situação de complexidade tão grande, é preciso exercitar solidariedade e alteridade. Então, se você tiver algum processo lá na gloriosa 32ª Vara do Trabalho de Salvador, que esteja em fase para liberação de alvará, seguro-desemprego, FGTS, acordo, bloqueios, entre em contato, que a gente despacha por telefone. Agora, Rodolfo, eu vou fechar com pergunta para você. Vou fechar com pergunta. Eu acabei de descobrir que uma das minhas filhinhas sabe a senha que eu botei no celular dela para bloquear pelo limite de tempo.
Que tipo de dano é esse, irmão? Esse é o dano, sabe de nada, inocente. Beleza, irmão. Um abraço aos amigos queridos. Sigam aí viu? o AB Jovem, sigam a AB Bahia, sigam meu irmão Fábio Souza Galeano, sigam também R. Pamplona Filho e, se não possível, baixar essa live lá no meu canal no YouTube. Vai ser uma oportunidade para a gente se rever. Um beijo a Beijo, todos. irmão.